Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta mesa de encerramento da 8ª Jornada de Pesquisadores da Fundação Biblioteca Nacional. Eu sou Elton Gomes, coordenador-geral de Pesquisa e Editoração da FBN, e para compor essa mesa de encerramento, nós temos a presença do senhor presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Luiz Carlos Ramiro Júnior, e do nosso conferencista de encerramento, o senhor José Teodoro Mascarenhas Menck, historiador e consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Essa sessão de encerramento vai adotar uma forma mais fluida de um bate-papo, uma conversa a respeito de temas substantivos que tocam essa efeméride do bicentenário da independência. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o senhor presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Luiz Carlos Ramiro Júnior. Elton Gomes, obrigado. Queria saudar, agradecer a presença do José Teodoro Menck, que gentilmente veio até aqui para nos prestigiar e fazer essa conferência, que vai ter uma modalidade mais fluida e amistosa. Então, eu vou fazer algumas questões, o Elton também vai poder intervir, depois, se tiver alguma questão do público. Antes de passar, né, para esse bate-papo, queria saudar mais uma vez essa 8ª jornada. É um evento que entrou no seu 8º ano. É uma ação importante, essencial da Fundação Biblioteca Nacional, na sua consolidação como instituição de pesquisa, de produção de conhecimento, de proporcionar aquilo que é de melhor do seu acervo. E então a gente teve um panorama muito importante de pesquisas, tanto do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa, quanto do edital 34 da FAPESG, em cooperação com a Biblioteca Nacional, como também pesquisas do Brasil inteiro e um público do Brasil de ampla parte do país, né, e até mesmo de fora, uma gama expressiva de instituições. Isso, né, a gente até brinquei ali que é uma maratona que está terminando, porque é exaustivo, foram 4 dias. Então, parabenizo o Centro de Pesquisa e Editoração, o Elton Gomes está aqui, o Yuri Lapa, coordenador de pesquisa, enfim, todos aqueles que proporcionaram esse evento, também a coordenação de cooperação e difusão, né, equipe de eventos, que incansavelmente proporcionou que isso tudo fosse não só realizado neste local, fisicamente, mas também virtual. Então, é uma discussão importante. O tema principal foi bicentenários, ciclos e novos horizontes, mostrando todo esse cabedal, essa noção ampla, né, sobre a independência do Brasil. E a gente vê isso como um amadurecimento, inclusive intelectual, ao discutir a independência, né? Eu até estava pensando naquela mesa em que a gente, o trabalho da Raquel, por exemplo, sobre como de 70 a 72 você já tem uma visão diferente ali a respeito de como os quadrinhos são apresentados quanto à história do Brasil, história da independência, enfim. Então, a gente tem um amadurecimento, assim como 1922 foi um momento muito mais oficial, né? Como uma transcorrência contínua, né, desse processo. A gente tem hoje, claro, um amadurecimento para discutir, aprofundar, debater aquilo que foi a independência, e assim como, naturalmente, comemorar aquilo que fez parte do processo dessa brasilidade, dessa construção de uma memória nacional. Então, né, de antemão, já faço já esse agradecimento e essa ola a essa realização da instituição, né? A gente consolida isso e faz da melhor maneira. E como um exercício, como uma forma de brindar, né, de consolidar esse seminário, trazendo aqui o Dr. José Teodoro Menck, que tem uma experiência muito interessante, muito importante na Câmara Federal, em apresentar, fazer uma pesquisa e desenvolver o seu trabalho, com uma série de publicações e também exposições muito marcantes. Então, nós podemos considerar que, assim como a biblioteca fez entregas importantes, a Câmara fez entregas importantes, essenciais para o país, e o José Teodoro Menck, não só um parceiro da biblioteca, sempre quando a gente vai a Brasília, né, esse périplo com deputados, mas também como uma importante pessoa na produção de conhecimento e de fato, foi muito até elogiado e aclamado no dia 8, no Congresso Nacional, quando se fez o evento de celebração do 7 de setembro. Né? Então, Zé Teodoro, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente consegue fazer uma aproximação aí entre aquilo que nós temos produzido, que a instituição produz já de algum tempo e tentamos sempre consolidar e aprimorar nos últimos anos,
como também reverenciar aquilo que você produziu na Câmara, junto com seus colegas, junto com a Comissão do Bicentenário. Então, é um momento de aprender, também trocar experiências e, de fato, né, discutir sobre a história do Brasil, sobre a independência. Então, primeiro, agradeço, já faço uma abertura para te agradecer por estares aqui, e também já abro com o início, né, para você falar um pouco da exposição que foi realizada. Eu até vou mostrando um pouco esse material, né, que foi produzido. A gente tem tanto depois os slides, fique à vontade para pedir para passar ou para passar no botão, e também depois, na sequência, eu faço algumas perguntas sobre os livros que, querendo ou não, a gente está fazendo um lançamento dessa série de obras aí, fruto desse trabalho sobre a independência. Muito obrigado ao Luiz Ramiro, ao professor Elton e a todos os demais. É uma honra poder estar aqui junto da Biblioteca Nacional, da Fundação Biblioteca Nacional, e expor um pouco do nosso trabalho dos últimos anos. Na verdade, a Câmara dos Deputados, ela fez questão do bicentenário. O primeiro momento de que ela se manifestou sobre isso foi do bicentenário em 2008, com os 200 anos da vinda da família real. Naquele ano, nós fizemos uma grande exposição e nós fizemos um seminário. Nesse seminário veio o presidente da Assembleia de Portugal, foi feita uma publicação, uma exposição grande que foi todo o retrospecto. E nós, quando nós recebemos a incumbência de fazer essa exposição, de organizar essa exposição, nós tivemos uma dúvida de como é possível um parlamento festejar a vinda de um monarca absoluto. Não haveria uma contradição? Então, essa questão nos fez entrarmos na história de Portugal, e a nossa conclusão foi que, na verdade, a monarquia bragantina era fruto de uma aclamação popular. As cortes clamaram e ratificaram a cessão da União Ibérica. Assim como a dinastia de Avis também foi fundamentada nas cortes. Então, sempre que houve uma ruptura institucional, havia um clamar, chamava-se os povos das câmaras, que davam uma fundamentação. Então, havia uma certa possibilidade de você aceitar, então, um parlamento nacional comemore a vinda de um monarca absoluto. Mas isso foi feito, foi uma exposição muito interessante, e houve um intervalo até 2017. Em 2017, nós vamos ter os 200 anos da chegada ao Brasil da Dona Leopoldina. E ali começou uma série de eventos. Então, desde então, a Câmara, ano a ano, começou a planejar como se fosse um passo a passo de todos os eventos que faziam 200 anos e que veriam a culminar nos 200 anos da independência do Brasil. Então, começamos com Dona Leopoldina, foi feita uma grande exposição no corredor de acesso ao plenário. Essa exposição também tinha uma outra no Salão Nobre. Nós lançamos fizemos uma publicação, fizemos uma sessão solene e fizemos um convênio com os Correios e Telégrafos, no qual a gente começamos a série do Bicentenário da Independência. Então, esses eventos foram primeiro em 17. Em 18, nós vamos ter os 200 anos da aclamação de Dom João como rei do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Então, a importância de Dom João para a construção das bases do Estado Nacional Brasileiro. Então, o Dom João ele é uma figura muito controvertida, mas é inquestionável de que a sua atuação na construção da base do que seria o Estado brasileiro não tem dúvida. Em 19, nós tivemos os 200 anos da vinda de José Bonifácio. Então, José Bonifácio Andrade e Silva, o patriarca da independência, é interessante que ele viveu muito pouco no Brasil, boa parte da sua vida foi na Europa, e quando ele veio para cá, ele veio já aposentado. Ele veio justamente para aproveitar o final da vida, depois de ter toda a carreira. E ali começa toda a trajetória política dele, no qual ele vai se consagrar, e vai ser muito curto. Ainda que fundamental, porque ele vai dar um norte ao governo de Dom Pedro I, ele é um período de tempo muito curto. Em 20, nós tivemos uma exposição, e sempre com um livro, e sempre com um selo, referente à Revolução do Porto. A Revolução do Porto, na nossa historiografia, ela é colocada muito como se fosse um evento europeu, no qual nós apenas vamos ter umas consequências secundárias, mas isso é falso. O Brasil fazia parte do Reino Unido e o Brasil aderiu à Revolução. Ela foi recebida com
muito entusiasmo pelos brasileiros, pelo mundo luso brasileiro, porque na época não havia essa separação de português e brasileiro. O brasileiro era um português, nós nos sentimos portugueses. Então, e nessa revolução, nós aderimos à revolução que tinha sido feita numa parte do reino, a parte europeia, mas houve uma adesão. E, então, é importante lembrar que faz parte da nossa história com consequências muito grandes. Em 21, nós tivemos os 200 anos das primeiras eleições gerais para deputados. O voto no Brasil existe desde o século XVI, mas era sempre um voto municipal. Ali nós vamos ter eleição em todas as capitanias. Nem todos vão mandar seus deputados para Lisboa, mas em todas as capitanias vão ser feitas eleições. Havia uma dúvida, até 1920, havia dúvida se algumas capitanias, principalmente Mato Grosso, se havia feito. E foi descoberto, na época foi feita uma pesquisa, e o Mato Grosso também elegeu. Então, as notícias chegaram, não foi uniforme, não é como hoje, que todo o Brasil vota simultaneamente, mas cada uma das províncias aclamou o novo regime e elegeu seus representantes. Vários ficaram por aqui, mas houve eleição, houve a participação. Então, essa é em 20. E em 22, nós temos uma exposição síntese, que faz todo o movimento da independência, e usou-se aí uma concessão a uma terminologia pernambucana, né, o movimento da independência do Oliveira Lima, que ele fala, e que nós temos um retrospecto de todo esse período, todos os avanços, desde Dom João chegando até a independência, e essa exposição segue, na verdade, até 25, que seria quando houve o reconhecimento da independência do Brasil pelo Portugal. Então, essa é desse ano. Se os senhores forem lá, ela está exposta ainda nos corredores da Câmara. E essas foram acompanhadas de diversos livros, né? Sim, então, excelente. Eu acho que o que a gente faz aqui, de alguma maneira, é um pouco do exercício de memória da memória também, porque é algo que alguns trabalhos, não só nessa jornada, mas nas anteriores, e que são produções captadas, né, por exemplo, pelo Programa Nacional de Apoio à Pesquisa, faz um pouco disso em relação, tanto o que a biblioteca faz, quanto o que o país fez, melhor dizendo, né? Seja 72, seja 52, que é menos falada, na verdade, 22, né, especialmente, e 72 do século XIX. Bom, então, eu acho que a gente pode fazer essa trajetória pelos livros. Como eu falei, né? Se quiser acompanhar alguma coisa ou passar alguma coisa. Eu havia organizado, principalmente, para falar sobre a imprensa, porque uma homenagem à Fundação Biblioteca Nacional. Porque, afinal de contas, para estudar a imprensa, você tem de usar a Hemeroteca, que é basicamente de vocês. Então, uma homenagem a vocês, imaginei que poderia ser para usar, mostrar uns. Então, rapidamente, só que foi um dos livros. Foi o livro que lançado, que esse ano nós lançamos 3 livros. Em fevereiro lançamos esse livro do Hipólito José da Costa, A Imprensa, que é um resgate, porque é muito interessante que o Brasil ele possui um batistério, que seria a Carta de Pero Vaz e Caminha, mas também o seu período de maturidade, de emancipação política, digamos, o documento de emancipação, ele é acompanhado por esse período que foi produzido por Hipólito José da Costa, com o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense é um jornal editado em Londres, que começou a circular em 1808 e vai até 1822. Ou seja, quando a família real chega no Brasil, ele começa a publicar, até a independência. Ele vai até dezembro de 22. Havia todo o delay. Então, aqui... Esse é um outro texto de Carlo Rizzini, que é um livro muito interessante, que ele vai falando sobre a evolução da imprensa, da tipografia, e ele tem uma teoria muito interessante que a imprensa não está vinculada à tipografia, como normalmente nós imaginamos. Ele fala que os primeiros jornais, na verdade, eram manuscritos, e que após a invenção da tipografia, há um delay de uns 150 anos para que os jornais comecem a usar a tipografia. Então, eu tinha colocado, mas era uma outra introdução, outra conversa. Aqui nós voltamos ao Hipólito, e essa imagem é uma imagem que eu gosto muito dele, porque ele está com os sinais, os usos, os aventais da maçonaria, aquele triângulo, e em sua mão ele segura um exemplar do Correio Brasiliense. E o Correio Brasiliense era um formato, hoje em dia seria muito mais uma revista, um livro, que é um formato assim grande, não era diário, era mensal. E então esse quadro ficou no poder da família até meados dos anos 1950, quando a família, na inglesa, o ramo inglês da família, eles doaram hoje está no Itamaraty.
Esse quadro originalmente tinha sido mandado produzir na sua morte pelo Duque de Sussex, e estava no posto do Duque de Sussex como uma espécie de galeria dos bons amigos. Quando o Duque morre, é doado à viúva, a viúva guarda na família, e aí é descoberto nos anos 50. Nos anos 50 é um período em que se estuda muito a figura do Hipólito José da Costa. Em 57, nós vamos ter dois biógrafos fazendo simultaneamente uma pesquisa e publicando juntos. Um é Mecenas Dourado e outro Carlos Rizzini. E os dois publicam. São 2 livros fabulosos e são as 2 melhores biografias. Há uma terceira biografia muito boa, atual, que é da Isabel Lustosa. Mas esses 2 primeiros, e esse quadro foi descoberto nessa época, quando foi-se atrás dos descendentes do Hipólito, os ingleses, que ele só deixou 3 filhos. Só uma filha teve descendência. Então, hoje já são no ramo feminino, já muitas gerações depois. Então, Doutor, de fato, você já começa meio que respondendo a primeira questão, que era a importância da imprensa, da independência, porque depois eu vou entrar naquela outra que tem a ver com o anexo desse livro sobre a viagem dele aos Estados Unidos. Certo. Continua. Continua. Então, esse é o dessas biografias, essa é do Carlos Rizzini. O Carlos Rizzini, ele trabalhava nos Diários Associados, ele era, digamos assim, o diretor-geral dos Diários Associados, então usou toda a estrutura, que é o mesmo autor daquele primeiro livro. E essa é do Mecenas Dourado, que era um professor do norte, do Maranhão, que vai fazer. E nessa época vai se revelar muito sobre a história, não só da personalidade, como também da importância do texto dos Correios Brasilienses. Aqui nós temos já livros mais modernos referentes ao tema, né? Referentes a esse daqui é do Barbosa Lima Sobrinho, que faz uma antologia que vai ficar muito famosa nos anos 70. Nós temos esse da Lustosa, que é o livro atual, que é o livro a mais recente biografia, um excelente livro. E esse aqui é o meu livro. Eu tenho de citar a mim mesmo. Afinal de contas, já que eu estou falando, eu tenho de fazer propaganda de mim. Aqui é uma coisa muito interessante. O Hipólito José da Costa, ele tinha um brasão. Então, fala-se muito do aspecto que ele viajou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele foi muito influenciado pelas instituições modernas, não sei o quê. Então, quando ele voltou e foi exilado na Inglaterra e começou a redigir o Correio Brasiliense, que ele teria tido, fazendo uma espécie de publicidade e um ensinamento dos valores liberais e quase que revolucionários. Mas ele tinha, muito interessante, se nós lermos o que ele escreveu sobre os Estados Unidos, ele reclama muito pelo excesso de igualitarismo. Ele tinha uma vertente aristocrática, e isso vai se revelar quando ele repudia a forma republicana e quando ele valoriza a forma monárquica constitucional. Não uma monarquia absolutista, com o velho regime, mas sim uma monarquia constitucional. Por quê? Porque ele tinha chegado, ele viveu nos Estados Unidos, ele viu o movimento, a forma de vida dos Estados Unidos republicano, e ele não gostou. Ele achava que procurava um meio termo. Esse meio termo ele vai encontrar na forma da monarquia inglesa. E é interessante que esse brasão, que está no túmulo dele lá na Inglaterra, depois foi feita a pesquisa e descobriu que Dom João VI realmente concedeu-lhe. E como Dom João VI pode ter concedido se ele era um inimigo do Estado? Também está essa coisa, que ele era proibido, o Correio Brasiliense era proibido dessas entradas no Brasil. Os ministros costumavam reclamar muito dos artigos, né, tanto aqui quanto a regência em Portugal, dos dois lados. Ele criticava muito a administração lusitana. Mas a viabilidade econômica só se foi possível, porque foi um jornal que durou de 808 a 822, 13 anos. Só foi possível a manutenção daquilo, e periódico, todo mês saía, ele conseguiu, porque ele não parou nem um mês, sozinho. Como é que ele conseguiu viabilizar isso? Porque foi feito um cálculo, o Rizzini faz um cálculo e diz que daqueles preços, daquelas circunstâncias, era necessário pelo menos 600 assinaturas para viabilizar aquele negócio, para aquilo ser possível. E depois o Mecenas Dourado, seja com aqueles dois antigos, ele vai constatar, vai descobrir uma fonte de renda que o Dom João sustentava comprando 500 assinaturas. Então, o Dom João comprava um jornal que criticava o Estado português e que era proibido, muitas vezes, entrar no Estado português, comprando 500 assinaturas. Ele não manteve 100%. O Hipólito de vender pelo menos 100 assinaturas era por conta dele, mas os 500 ele garantia. E ele fazia isso através do Rio de Janeiro, através da intendência política aqui.
o Mecenas descobriu, ou ele mandava, o Dom João entrava na intendência da polícia, que no Rio de Janeiro o desembargador Fernandes Viana tinha uma autonomia grande, um orçamento grande também, porque ele tinha funções muito mais amplas que uma polícia moderna. Ele intermediava dinheiro para o Maranhão, e do Maranhão ia para Londres. Então ele fazia essa toda. Por quê? Porque os ministros não sabiam, porque os ministros aqui proibiam. O Linhares proibia, a regência lá, o principal Souza lá em Portugal também proibia, todo mundo proibia, todos os ministros. Mas o rei financiava. Como era proibido, ele era vendido de uma forma clandestina. Quem era o distribuidor clandestino aqui no Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro? O Chalaça. Então, o Chalaça, que era o grande amigo do Pedro, do príncipe herdeiro. Então, e é um momento que o próprio Hipólito dizia que sabia que era muito lido na corte. Que o Paço, não fala corte, eu falo Paço. No Paço ele era muito lido no Paço. E é verdade, ele era lido. Então, veja que é uma coisa meio quase que esquizofrênica do governo. Mas isso eu quis mostrar aqui que era um brasão que ele recebeu de Dom João, que está registrado. Então, mostra que ele tinha um aspecto aristocrático e ele valorizava isso, queria isso. Aqui é um exemplar do Correio Brasiliense, na tintura da época. Tinha essa característica, essa azulado, a capa azulada. Aqui é o primeiro artigo, né, quando ele fala uma espécie... Qual é uma das importâncias do Correio Brasiliense? É que ele dá ao Brasil como um todo uma uniformidade de informação. Digamos, ele era muito mais doutrinador do que simplesmente... Ele não apenas relatava as novidades, ele doutrinava. E essa doutrinação ele foi do Maranhão à Cisplatina. E então, há relatos de que ele era lido em toda essa região. Todo o Brasil lia. Também em Portugal. Portugal também era lido. Mas era o Correio Brasiliense, voltado ao público brasileiro, principalmente. Então, ele relatava não só as novidades das guerras de Napoleão, ele relatava as novidades das guerras de independência aqui da América do Sul e novidades do Reino de Portugal. E ele fazia isso, depois ele fazia comentários, e nesses comentários ele fazia comentários doutrinários, ele traduzia livros, os livros que eu saí dos últimos livros referentes, tanto ao aspecto científico quanto ao aspecto político. Então, ele fazia uma uniformidade cultural, ele conseguiu dar uma unidade a uma região tão díspare como era o Brasil. Então, é uma das... E ele era, digamos assim, o professor ideológico de toda aquela geração. Todo mundo que fez a independência do Brasil, participou naquele período, bebeu nas águas do Hipólito. Então, é a importância dele. Isso é um outro exemplar, né, do Correio. E aqui entra os diversos... Mas não havia só isso. Havia também uma série de periódicos nesse período, principalmente a partir de 1821. Então, aqui entra a minha homenagem à Biblioteca Nacional, no sentido que todos os periódicos estão tirados daqui, foram fotografias de exemplares dos senhores. Nós temos aqui a Gazeta do Rio de Janeiro, que é o primeiro jornal publicado no Rio de Janeiro, que é logo depois do lançamento do Correio Brasiliense, que é um diário oficial que vai ter. Nós vamos ter o Reverbero Constitucional Fluminense, que é um dos jornais políticos dos mais importantes que nós tivemos, que naquele períodozinho da discussão do Brasil, e é muito interessante que aquele período, de 1821, começa com todo mundo se julgando português. E ainda até meados de 22, todo mundo ainda queria manter o Reino Unido. Na verdade, eu tenho para mim uma teoria de que nós fomos expulsos do Reino Unido. Não fizemos. Portugal nos expulsou ao querer desmanchar uma estrutura que o Dom João tinha nos legado, no qual... E quando se falava em independência naquele primeiro momento, a ideia era uma autonomia. Queria-se uma autonomia do Brasil, mas uma autonomia dentro do Reino Unido. Em que desenho? Da estrutura deixada por Dom João e da estrutura desenhada por José Bonifácio, quando ele faz aquelas célebres instruções aos deputados paulistas. Nisso, ele imagina um Reino Unido com três órgãos. Os órgãos portugueses, uma autonomia portuguesa plena, uma autonomia brasileira plena, e algumas funções que ficariam ao comum dos dois. Haveria um terceiro parlamento, um parlamento moldado com metade de brasileiros, metade de portugueses, que teria umas funções específicas de manutenção da coroa, relações internacionais, guerra, algumas coisas assim vinculadas, mas autonomia plena nos assuntos locais, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Essa era a estrutura que se brigava. E o Reverbero Constitucional Fluminense, que é do Joaquim Gonçalves Ledo e do Cônigo Januário, que as fotos estão aqui, os dois,
são pessoas que compartilhavam esses valores, e eles vão logo ver que é impossível manter esse quadro na medida que a legislação votada em Lisboa é para desmanchar e criar um Estado unitário. Então, essa criação de um Estado unitário centralizado na capital, Lisboa, do Império, inviabiliza a existência do Reino do Brasil. Então, aí tem toda a questão da independência. E, por fim, tem esse jornal, que é um jornal muito curioso, que é o Jornal do Vintém, o Jornal da Manteiga, que é um jornal que surge nessa época e é o mais longevo de todos. Ele chega dura 70 e tantos anos, e é um jornal apolítico. É um jornal que só fala de questões comerciais. E o interessante é que o primeiro crime contra um jornalista foi feito contra o editor desse jornal. Um jornal apolítico, simplesmente, e vai ser o primeiro crime que ele vai ser assassinado. Por quê? Há uma dúvida. Por que ele teria sido assassinado? É que ele aceitava anúncios. Havia uma liberdade plena de anúncios, então as pessoas botavam anúncios e ele publicava, qualquer que fosse o anúncio. E tem um anúncio que chega e ele publica, dizendo que tem uma certa senhora que é mantida em cárcere privado. E que isso, se esse que mantém em cárcere privado não a soltar, porque ela já é maior de idade, haverá consequências. Ele recebeu esse anúncio e publicou. Como era anônimo, a pessoa que vestiu a carapuça foi lá e matou o jornalista. Deu um tiro no jornalista. Então, é o primeiro crime em função, e era um jornal, aqueles outros que eram todos políticos, todos brigantes, que era um jornal, uma época de muitos insultos impressos, que é o nome de outro livro da Isabel Lustosa. Então, nessa época, esses aí apanhavam, não foram. O primeiro que morreu mesmo foi um que não queria nada a ver, queria simplesmente uma questão bem comercial. Aqui tem a Gazeta do Brasil, que é a continuação da Clodos. O Espelho, esse Espelho é muito interessante porque é um jornal que é considerado a fonte de publicação de todos os decretos oficiais. Então, todos os decretos oficiais do primeiro reinado, todos os documentos, ele publicava. O Correio Brasileiro também publicava, mas ele publicava de uma forma, já no Rio de Janeiro, de uma forma muito mais automática, menos crítica. Termina aí. Então, era só para ilustrar um pouco. Agora, voltando a uma das questões que está no livro, né, do Hipólito, é justamente essa apreciação que você faz, essa reprodução de um documento que é essa... Até leio aqui, que é o Memória sobre a Viagem aos Estados Unidos de Hipólito José da Costa Pereira, dirigida a Dom Rodrigo de Souza Coutinho, de 24 de janeiro de 1801. É interessante isso em relação... Eu logo pensei, né, quando eu comentei a respeito, sobre o contraste quanto ao Tocqueville, né? O que ele é? Não sei se é um anti-Tocqueville ou algo diferente, porque vê um mundo... Claro, são décadas anteriores, né, a ida do Tocqueville, mas ele vê algo diferente que o Tocqueville vai ver. Uma coisa muito interessante dessa parte da biografia do Hipólito José da Costa é de que ele se formou em Coimbra e havia na época que ele estudava, uma espécie de pontuação secreta. Por determinação real, todos os estudantes recebiam notas. Os professores tinham de dar notas, e essas notas eram lacradas e depositadas no final. No final, quando a pessoa se formava, eram levantadas essas notas e ver a questão de dedicação ao estudo, pontualidade, umas questões. Isso os professores davam ao longo do tempo. E os melhores era uma forma de selecionar os futuros funcionários públicos do Estado. E uma coisa também interessante é que Portugal tinha uma política de centralização de estudos em Coimbra. Então, não era só português, eram todo mundo do universo lusitano que iam lá estudar, certamente para conseguir ir para lá, tinha que ser da elite, mas participavam disso. E os melhores eram escolhidos para serem integrados. O Hipólito deve ter tido uma pontuação muito boa, que ele foi logo, 3 meses depois, ele foi convidado a ingressar no aparelho estatal lusitano. E a primeira missão que ele recebe é uma viagem aos Estados Unidos. Ele vai em 1798 e fica lá pelo menos até 1800. Então, nessa viagem, é uma viagem de prospecção. Os Estados Unidos é um país muito novo, a capital ainda era Filadélfia. Ele não vai conhecer o Washington. Washington está em construção, mas ele não vai à cidade de Washington porque ele diz que lá corre a febre amarela. Ele vai na cidade de Nova York, que tinha 50 mil habitantes. E ele fala que corria cólera em Nova York, que tinha cólera, que era uma cidade perigosa.
ele vai falar muito do problema de saúde pública, ele vai fazer uma espécie de um raio-x, mas ao contrário de Tocqueville, ele vai ver muito que acaba sendo um elogio aos Estados Unidos, ele vai ver muito das suas mazelas daquela sociedade que estava em formação. E por que elogio? Porque eles deram conta do recado. Eles construíram, mostra que uma situação que eles herdaram naquele momento tinha uma sociedade não muito saudável, e que hoje os Estados Unidos, esses problemas não tem mais. Então, não deixa de ser um elogio aos Estados Unidos, esse retrato. Se o Brasil, esses textos dele, em função da sua biografia pessoal, que logo quando ele volta para Portugal, ele volta reincorporado na imprensa régia. Na imprensa régia ele faz um período de 2, 3 anos, mas logo ele vai ter visto e vai ser preso. Quando ele é preso, então todos os textos dele vão ser perdidos. E isso vão ser encontrados, esses textos que ele escreveu, já no século XX. Mas esse é um relatório, esse que o Ramiro falou, é o relatório oficial que ele manda dessa viagem. E é um relatório muito interessante, em que ele narra, inclusive, que ele conheceu os 3 primeiros presidentes americanos. Ele conheceu tanto Washington, quanto Adams, quanto o Thomas Jefferson. Então, aqueles pais fundadores dos Estados Unidos, quase, ele se entrevista, ele janta, ele conversa com essas pessoas e dá suas impressões. Não eram personalidades que são hoje. Então, mas é um relatório, e ele, ao lado disso, ele escreveu um diário, que já foi publicado algumas vezes. Esse diário estava perdido na Biblioteca de Évora, até que vai ser na década, meados do século XX, vai ser descoberto e vai ser publicado pela Academia Brasileira de Letras. Mas esse relatório específico, ele estava perdido lá na revista do Instituto Histórico e Geográfico do século XIX, publicação do século XIX. Como está há muito tempo que não está sendo publicado, eu botei como anexo desse livro, porque é muito interessante um relatório das viagens, do que ele foi ver. E o Hipólito tinha uma visão, tinha uma obrigação de conseguir prestar atenção nas todas as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas e aplicadas nos Estados Unidos, para ver se era possível transportá-las para o Brasil. Então, o Estado lusitano tinha essa preocupação de desenvolver o Brasil. Bom, e o seguinte, eu estou fazendo um roteiro aqui, fica à vontade se você quiser depois fazer alguma questão, eu estou seguindo um roteiro até pelos livros que tem uma ordem praticamente cronológica, né? Volto um pouco quanto ao comentário a respeito de Dom João ter criado a estrutura do Reino Unido, e é muito interessante o modo como foi colocado, que é quase como uma expulsão, né? uma hipótese de expulsão do Brasil. Mas aí eu entro nesse livro, que é Dom João VI e a construção das bases do Estado Nacional, que aí casa também com o que essa instituição faz, né? Que entrando num ciclo aí de comemoração, ou de ações em relação ao bicentenário, tudo aquilo que já tinha sido feito antes, né, aqui quanto ao Dom João, e que é o busto célebre central dessa instituição, né, que você até coloca um dos subcapítulos, a questão da Biblioteca Nacional, né, logo no início, né, mesmo sendo uma figura não letrada, Dom João tem um apreço muito grande e máximo, né, pela instituição. Mas, enfim, fala um pouco dessa questão de Dom João ter criado uma estrutura de Reino Unido que depois é quebrada. Não é quebrada, tentam quebrar. Dom João, ele ocupa na historiografia uma posição muito ímpar, que ao mesmo tempo ele aceita o papel de poltrão, de bobo, de guloso, mas ele é aquele que consegue passar a perna no Napoleão. Então, é aquele que consegue fazer com que os seus projetos deem certo, de uma forma ou de outra. Então, ele é um relativamente bem-sucedido monarca. Só não foi bem-sucedido em questão de manutenção do Reino Unido. Mas, então, o Dom João, ele é uma personalidade muito interessante, porque ele entra na partida com o jogo já perdido. A questão aquela briga entre França e Inglaterra, a questão do bloqueio continental, tudo aquilo lá, qualquer que fosse a opção de Portugal, seria perdido. Então, ele é um monarca que ele ganha um jogo, ele começa a jogar um jogo que só tem o perder, e ele consegue sair relativamente incólume disso. Por quê? Na verdade, ele perdeu, Portugal foi invadido, mas a família real saiu. E dentro de uma mentalidade do final do século XVIII, o que importava, você capturava o país, e quando capturava o rei.
E o rei não foi pego. A Espanha foi. A Espanha foi pego e foi levado os reis, o Carlos IV e o seu filho, o futuro Fernando VII, foram presos, foram levados para um exílio forçado na França. Mas o monarca... Então, esse fato de invadir, de tirar a família real, era considerado, para a época, uma jogada de mestre. Hoje se dir-se-ia que, quando Hitler invadiu a Dinamarca, o rei ficou, mas em outros países os reis saíram. Indiferente, o país foi ocupado. Naquela época não era assim. Na época era necessário prender o monarca. Então o Dom João faz isso, ele vem para cá. Chegando aqui, ele faz o que seria quase que a independência econômica do país, logo com a abertura dos portos. O que é a abertura dos portos? É o fim do exclusivo colonial. O que é o fim do exclusivo colonial? É uma liberdade econômica plena. É o fim se você tiver uma visão muito economicista da história, ali é a independência. Mas o Brasil não tinha estrutura para ser um país. Era muito incipiente tudo. Ele consegue, pela primeira vez, uma real centralização administrativa. Então, ao transferir a sede do governo para o Rio de Janeiro, ele centralizou todo o Brasil, vinculando-o ao Rio de Janeiro. Ele acaba com aquela história do Estado do Brasil, Estado do Maranhão, ele acaba com uma dificuldade. As dificuldades de navegação agora são menores. Você não vai mais para o Lisboa, você vem para o Rio de Janeiro. Então, ele cria isso. E essa consolidação eu coloco como um momento ápice dos projetos joaninos de governo, em 1815, quando ele faz o Reino Unido. Ele eleva o Estado do Brasil à categoria de Reino Unido. Ali nós temos uma independência jurídica. Juridicamente não há mais distinção. E foi nesse projeto que os brasileiros embarcaram. Os brasileiros embarcaram naquele projeto de uma autonomia plena e igual ao Reino de Portugal. Então, o Dom João, ele tem toda essa... E o mais interessante é que quando, em 1821, ele recebe a notícia da Revolução do Porto de 1820, ele faz, em fevereiro, ele publica, sob os auspícios de uma personalidade que é muito esquecida, que é o Vila Nova Portugal, que era o ministro pleno potenciário dele, quase, era o ministro único em certos momentos da história. Foi dos ministros que Dom João teve o mais próximo de si. E, em função disso, ele é tão vilipendiado quanto o Dom João. Ele é considerado também um burocrata, um desembargador, um ranzinza. Na verdade, porque ele servia ao seu monarca. E então ele compartilhava os valores do monarca dele. E quando ele sabe da revolta lá em Portugal, ele faz um decreto convocando umas cortes no Rio de Janeiro. Essa vem no dia 18 de fevereiro de 1810 publicado esse documento, que ele não fala a palavra cortes, nem fala a palavra... Ele fala que convém delegados de todas as possessões portuguesas ao Rio de Janeiro para que estudem a legislação vigente e lhe propõem alterações. No fundo, ele está deixando Portugal para lá e está optando pelo Brasil e pelas possessões ultramarinas todas, que aqui no Rio de Janeiro se faria isso. E será esse documento, esse decreto, que vai fazer com que a divisão auxiliadora se insurja. O Jorge Avilés, os generais portugueses, ali descobrem que Dom João optou pelo Brasil e abandonou, de certa forma, o território metropolitano. Então, ali a divisão auxiliadora se insurge e força Dom João a jurar aquela Constituição infire, aquela Constituição que está sendo escrita. Então, aquele movimento que a tropa se insurge e que obrigam primeiro parece Dom Pedro, daí alguns historiadores dizem que Dom Pedro estava de conluio, e forçam que trazia o Dom João para jurar uma Constituição inexistente, que ele deve... E depois, logo depois, ele baixa umas normas. Primeiro ele reconhece a necessidade de voltar para Portugal, depois ele baixa as normas que o Brasil eleja deputados que vão acompanhá-lo. No primeiro momento, ele queria ser acompanhado pelos deputados brasileiros. Tudo aquilo é fruto desse decreto anterior, no qual ele convoca uma Constituição no Brasil, e que os portugueses não aceitaram. Os portugueses, quem? Os militares portugueses que estavam no Rio de Janeiro. Eu estava lembrando agora daquela expressão curiosa que o presidente de Portugal, nesse evento do dia 8, utilizou. Foi muito engraçado, até eu estava do teu lado, você fez um comentário, como é que ele falou,
quando a capital é levada para fora da sua capital. Não, como é que é? O reino... Está fora da sua capital. Está fora da sua capital. Ele não admite que a capital saiu de Lisboa, na verdade. Não, é uma coisa muito lusitana. Lá, Lisboa é a capital. Ainda que o rei não esteja lá por 13 anos, porque ele esteja mandando o rei... E outra coisa, ainda que os frutos das propriedades reais estejam sendo transferidos para o Brasil, porque passou a ter uma transferência de recursos para o Brasil. O Brasil começou a receber recursos de Portugal. Ali é que houve essa sensação, uma inversão completa. E foi uma inversão percebida pelos portugueses de então, e que levaram a eles se revoltarem, a fazer a revolta. Sim. Bom, e na sequência, uma figura muito controversa e muito intensa, né? Você menciona essa coisa interessante de ter passado, acho que mais de 30 anos, né, fora do Brasil, o José Bonifácio de Andrada. Tem mais. 36, né? Alguma coisa assim. Enfim, mas o fato é que ele passa muito tempo fora, tem uma vida muito intensa e é uma figura central, né, na independência. Já em 24, na Constituinte, ele não está tão ativo quanto os irmãos, né? Já está um pouco... embora tenha deixado um legado, né, quanto às representações que entram em 24. Agora, é interessante como você menciona aqui nesse livro, que é o próximo que eu vou apresentar aqui, por exemplo, já um panorama que dá a entender o quão diverso é o José Bonifácio. Que José Bonifácio é esse? Porque tem José Bonifácio, todo mundo reivindica de alguma maneira o José Bonifácio. Então, José Honório Rodrigues, Gilberto Freire, Leplé, Clemente Pereira e Caio Prado Júnior, ou seja, tem de esquerda, direita, de centro, tem José Bonifácio para todo lado, na verdade. Não, para todos. O José Bonifácio é interessante disso, porque ele é um personagem ímpar, porque ele dá um norte ao governo do Dom Pedro. O Dom Pedro era a personalidade que mais tinha a perder em todo aquele período. Ele era o herdeiro do trono português, no sentido de que nele, no seu colo, cairia naturalmente, se ele não fizesse nada, do governo do Brasil, de Portugal, de todas as possessões. Então, qualquer medida, qualquer ação que ele tivesse, que gerasse consequências, ele só tinha a perder. A ganhar, ele não tinha, porque ele já tinha tudo. Mas a inação também levaria a perder. A inação levaria ou Portugal deserdá-lo ou o Brasil sair do reino. Então, ele também tinha passou a ter essa noção. Então ele ficou um período muito grande hesitante. Aquela figura do hesitante do Dom João, que todo mundo coloca, e o contraposto com Dom Pedro, aquele jovem completamente decidido, não é bem verdade. O Dom Pedro também teve momentos de muita hesitação, e quando ele se decidia. E assim como o Dom João também. Só que o Dom João não tinha essa virilidade de fazer. Quando ele decidia, ele ia atrás de fazer. Então havia, no meio está a virtude de tudo. Mas o José Bonifácio ele vai dar esse norte. O interessante de entrar nele é uma outra figura. Eu falei primeiro do Vila Nova, Portugal, que é uma pessoa importante que vai ser esquecida da historiografia, mal vista. Outro é o Conde dos Arcos. O Conde dos Arcos, o último vice-rei, ele, quando chega à família real, ele vai para ser governador da Bahia. Por que da Bahia? Porque a Bahia era a mais importante de todas as capitanias. A cidade de Salvador é maior do que a cidade do Rio de Janeiro. E era uma cidade muito rica. Tanto que o Dom João também para lá e na volta o Dom João tenta parar de novo lá. Então Salvador era uma cidade muito importante. E o Conde dos Arcos lá, como governador, ele desenvolve muito a cidade, ele cria uma biblioteca local, ele faz todo um desenvolvimento econômico dentro do antigo, das possibilidades que ele tinha, e depois ele volta para o Rio de Janeiro para ser ministro do Dom João no último governo aqui, e quando o Dom João vai embora, ele deixa um ministério montado para o Dom Pedro, e nesse ministério montado a figura maior seria o Conde dos Arcos. E o Conde dos Arcos começa a inspirar Dom Pedro uma reforma legislativa muito grande. Então, tudo aqueles princípios que você deveria ter numa ordem constitucional liberal, de respeito à propriedade privada, de que o juiz tem de fundamentar sua sentença, de que você não pode ser preso senão em flagrante delito ou por uma sentença judicial, todas essas questões que você julga civilizada, foi implantada nesse período por Dom Pedro, por inspiração do Conde dos Arcos. Então, o Conde dos Arcos inspira toda uma legislação, e é isso, essa legislação, esse período legiferante muito intenso que Dom Pedro vai fazendo, que vai levar a divisão auxiliadora, mais uma vez, se insurgir.
Então, a divisão auxiliadora assim surgiu contra Dom João, quando Dom João tentou fazer umas cortes aqui. Agora a divisão se insurge de novo, prende o Conde dos Arcos, o leva, o transfere preso para Portugal, e ele vai sumir da nossa história, e que é uma injustiça, porque os Noronha, eles foram uma família muito, muito vinculada à história do Brasil, eles foram várias vezes governadores gerais, várias gerações. Em Goiás, o palácio do governador na época do Império era o Palácio Conde dos Arcos. Quer dizer, lá eles foram, não é o mesmo Arcos, mas mostra que a vinculação com a família, com o Brasil, era já de gerações. Então, o Conde dos Arcos vai embora e a justificativa disso é porque ele estaria usurpando funções legiferantes que eram exclusivas das cortes. Então, os militares portugueses da divisão se insurge ali com Dom João, quando forçam a voltar, se insurge agora contra o Conde dos Arcos, e nesse período, entre o Conde dos Arcos e a assunção do Zé Bonifácio, nós temos um período que o Dom Pedro fica mais perdido ainda. Até que chega o Zé Bonifácio. E qual é uma das primeiras funções que ele teve, primeiras atividades como ministro? Expulsar a divisão auxiliadora. Então, do Zé Bonifácio, até nisso, ele chegou. A primeira coisa que, para ter uma autonomia de gestão, para ter um governo próprio, a primeira coisa ele tem que tirar essa divisão auxiliadora daqui. Ele tem toda aquela questão, vem o FICO, no FICO os militares se insurgem, eles dizem que vão prender o Dom Pedro e embarcá-lo à força para Portugal, quando tem toda aquela questão do povo que se organiza no campo da aclamação, hoje, para Santana, todo aquele, em função, e dá toda uma sequência. Inclusive, nesse evento, eu acho que é uma outra personalidade também que não é muito devidamente lembrado, que é o general Curado, Joaquim Xavier Curado, que vai ser o oficial do Exército Luso Brasileiro, que vai organizar aquela parte da tropa que está ao lado de Dom Pedro. Então, é um septuagenário, já era um oficial general muito antigo, muito velho, tinha sido nascido em Meia Ponte, na atual Pirinópolis, lá no Goiás. Ele veio para o Rio de Janeiro para embarcar para Coimbra e acabou ficando por aqui, engrossou no Exército e fez uma carreira longa. E, nesse momento, ele que vai organizar. Eu acho que, inclusive, ele merecia um destaque como um dos fundadores do Exército Brasileiro, porque ali ele se destaca quais oficiais são pró-cortes, quais oficiais pró-Dom Pedro, e organiza a defesa. Aí é possível expulsar a divisão auxiliadora, porque o Rio de Janeiro, vejam, ele era ocupado com uma tropa portuguesa muito forte. E aqui a chance de se repetir o que aconteceu em Salvador era enorme. Era muito, muito grande a chance disso aqui virar um protetorado militar, como era Salvador naquele período. Porque os militares eram muito... E era uma tropa de elite, era uma tropa que tinha participado das guerras peninsulares contra Napoleão. Então era uma tropa treinada. Não houve, porque primeiro eles tiveram medo de enfrentar o príncipe herdeiro. Era uma coisa complicada. Uma coisa é você enfrentar algum nobre, algum governador geral. Outra coisa é o príncipe herdeiro. Ainda que seja um rapazola que esteja indo contra. Outra coisa depois, mas precisava também um apoio militar. E o general Curado vai dar esse apoio. E isso sob auspícios do próprio Zé Bonifácio. Então, o Zé Bonifácio vai dar toda uma direção nessa questão depois dos diversos outros eventos. Você quer comentar? Pois não. Professor Getolora, só pegando o gancho dessa questão do Bonifácio, como grande figura fundadora da pátria também, e da tradição política brasileira. O Brasil é um país pouco dado a rupturas drásticas. Sempre temos transições negociadas, processos de concertação política e uma vida de moderação. Bonifácio Andrade, assim como seus irmãos, adotava uma linha daquilo que a gente poderia chamar, grosso modo, de liberal conservative, ou seja, uma perspectiva defensora da igualdade de direito, mas que não abria mão de elementos tradicionalísticos, elementos institucionalmente fortes, figuras simbólicas de grande representatividade, como é o caso do próprio imperador, e me chamou a atenção, na reflexão que você fez, essa primeira introdução dessas ideias do Brasil via Correio Brasiliense com o Hipólito José. Qual que é a importância do Correio Brasiliense para preparar o terreno para essas ideias de alguém que tinha vivido mais de 3 décadas na Europa, que foi testemunha ocular
dos eventos mais importantes do seu tempo e veio para o Brasil já na sua velhice, né, como ele mesmo diz em carta, para poder desfrutar de uma velhice tranquila na sua terra natal. Qual que é a importância disso para figuras históricas como, poxa vida, os próprios Andrada, o conselheiro Drummond, figuras que vão ser importantes para poder efetivamente dar uma perspectiva, essa perspectiva que é muito característica nossa, né, do país que rejeita o experimentalismo político radical de ideias revolucionárias que querem refundar a sociedade e o Estado. Bem, eu volto a lembrar aqui que uma outra característica do Correio Brasiliense é que ele circulava também em Lisboa. Então, e o Zé Bonifácio, quando terminou seus estudos, e é interessante que ele vai se graduar em filosofia e em direito. Mas a filosofia, na época, tinha uma amplitude que era basicamente ciências. Era todas as ciências que estavam nascendo. Então, ele tem uma visão científica da sociedade. Era mineralogista. E vai se destacar em mineralogia, por quê? Porque curava-se, o Estado português estava querendo voltar a incentivar as minas das Minas Gerais, que estavam decadentes, mas imaginava-se que estavam sendo decadentes por falta de tecnologia. Então, queria-se geólogos, e o José Bonifácio foi um dos escolhidos a se tornar geólogo. Ele fez uma viagem de 10 anos pela Europa, de conhecimentos geológicos. Quando ele volta, ele é aproveitado no Estado português. Ele passa muitos anos, ele vai ser professor em Coimbra, inclusive. E vai fundar os estudos de geologia em Coimbra. Então, ele está em Portugal quando o Hipólito está publicando seus livros. Então, os seus livros, o seu Correio Brasiliense. Então, chegava e o Correio influenciava, ele falava muito mal da regência, que Dom João, o Reino de Portugal tinha uma regência. E nessa regência tinha liberdade administrativa, não ficava tudo dependendo do Rio de Janeiro. E o Hipólito critica muito a condução dos negócios públicos em nome dessa regência. Então, isso demonstra o quê? Demonstra que ele falava da administração do Reino Metropolitano e criticava, então havia uma resistência. Agora você falou do Drummond. O Drummond era um jovem nessa época. Enquanto o Zé Bonifácio já era um sexagenário, o Drummond tinha 20 e poucos anos. E ele vai se vincular a José Bonifácio por uma ligação de famílias. Então ele vai se tornar um grande fã, digamos assim, e vai acompanhar toda a sua trajetória política junto com os Andrada. Vai se tornar um fiel escudeiro, digamos, do Zé Bonifácio. E esse já é muito disso, ele já é um garoto. Esse está recebendo já mais diretamente as influências. Agora, o fato de você receber uma influência não quer dizer que só ela tenha, né? Então tem outro. O Zé Bonifácio por si só. O Zé Bonifácio ter passado, estar em Paris na Revolução Francesa e ver o terror, isso despertou nele aquele horror ao republicanismo francês. E isso vai, no século XIX, você vai encontrar em boa parte da aristocracia política brasileira esse horror à república, porque a república é igual ao terror. Terror é morticínios em nome de salvação pública. Foi a experiência do Conde da Barca também, de alguma maneira. E viu, né? Não estava lá, quando foi preso até na Bastilha. Agora, bom, na sequência, Dona Leopoldina, você coloca um título, né? Um subtítulo muito bonito, tá? Imperatriz e Maria do Brasil, que é uma expressão até pouco ventilada. Isso é uma coisa muito de heráldica, né? De genealogia. Fulana do Brasil, as famílias reais são do país que estão. Então, ela era do Brasil, com Isabel da Inglaterra, você pode falar. E Maria, porque ela vai adotar esse nome quando ela vem para cá. Ela não tem como nome de batismo Maria. Mas ao tentar se brasileirar, ela percebe que todas as mulheres da família real usam esse prenome. Então ela vai querer se integrar e ela vai passar a usar como Maria. E ela vai assinar, inclusive, a Constituição como Maria Leopoldina. Ela assina os atos oficiais como Maria, ou seja, ela se incorpora. Então, Maria do Brasil, no sentido que ela fez tudo para se tornar brasileira. Então, é uma homenagem a ela, e também dentro de uma questão como eu falei, de genealogia, quando você fala com as famílias reais são fulano do país. Uma família real não tem sobrenome, quando a gente fala, isso é o nome da dinastia, mas não é o nome. Eles, enquanto reinantes, eles não assinam isso. Eles assinam só o prenome. O monarca só tem prenome. Então, por isso, foi uma espécie de um
um jogo com isso. Esse foi o primeiro livro, e essa é uma homenagem à participação dela, que é fundamental, e ela vai voltar depois no último livro, a participação como influência, uma influência na figura do Dom Pedro. Dom Pedro vai ser influenciado profundamente por ela, até pela visão política que ela tinha, que era muito maior e muito... Ela antecipou-se muito ao Pedro em várias ações. Ótimo. A gente está fazendo uma sequência que é mais cronológica e das ideias, mas não necessariamente a sequência dos livros publicados. Né? Agora, nessa sequência, é o constitucionalismo e o fim do absolutismo régio. Bom, também para comentar, como a gente falou no início, né, as exposições tiveram a ver também com a pesquisa dos livros. Essa questão do constitucionalismo já se abre, aqui você fala, o constitucionalismo e o fim do absolutismo régio, ou seja, já se abre um horizonte constitucional para o Brasil, digamos assim. Não, essa era a grande promessa que fez a Revolução do Porto. A Revolução do Porto, ela queria solucionar isso, todos os problemas sociais e econômicos através de uma alteração da ordem jurídica. E isso o mundo do direito tem muito, que eles acham que você pode mudar a realidade com decreto. Eu posso falar porque eu sou advogado. Então, isso era muito mais intenso no século XIX. Então, eles fizeram, falando, o nosso problema, nossa situação de penúria, porque Portugal foi destruído, Portugal foi invadido 3 vezes, e houve uma guerra assim, a tática de terra arrasada que o Napoleão vai sofrer lá na Rússia, vai ser aplicada antes ali em Portugal, porque os exércitos napoleônicos tinham uma característica, eles não tinham linhas de abastecimento. Você levava o exército Napoleão, ele se deslocava e junto iam pessoas, padeiro, ia junto sapateiro, todas as profissões necessárias para a manutenção daquele. E eles tiravam da terra, onde estavam todos os elementos de subsistência. Então, os ingleses, o Wellington, sabendo disso, ele destrói Portugal, e destrói literalmente toda a produção e dos animais, as colheitas, não sei o quê, que é uma forma de deixar a míngua, o exército invasor, e assim derrotá-lo. Ele vai ser bem sucedido, a custo de destruição de todo Portugal. Portugal vai ser destruído. E a população também é retirada. Ele retira todos os habitantes das aldeias, não sei o quê, e traz para cá, para que ele não tenha nem sequer mão de obra para nada. Os animais. Então, quando eles voltam, não tem mais nada. Então, Portugal entra numa crise econômica que vai ficar todo o século XIX, praticamente, um horror. E eles acreditavam que, mudando a ordem jurídica, que naquele período, pós-Napoleão Bonaparte, esse horror que nós estamos é em função de que nós estamos vivendo sobre um absolutismo régio. É necessário mudar, e com isso nós vamos mudar e nós vamos nos resgatar, inclusive economicamente. Uma falsa ideia, mas eles acreditavam nisso. Então, o fim do absolutismo era a panaceia para todos os problemas que eles tinham lá, naquela época. E aqui nós vamos aderir. Então, na sequência, a respeito de 1821, primeiras eleições gerais do Brasil, que são justamente para representantes irem às cortes. Né? Esse livro é importante, é interessante que tem uma introdução que nós falamos sobre o voto no Brasil, e um voto no período, até em Portugal também, no período medieval, que era uma constante na organização social luso-hispânica, de que havia uma participação popular, ainda que quem é o povo? Isso é outros 500. Os homens bons não é qualquer habitante. Ser povo não é igual a ser habitante. E havia um conceito diferente que vai mudar ao longo dos séculos. Mas o voto em si tinha, e ela foi usada de uma forma para a eleição de primeiros deputados. Isso é um marco na história institucional nossa. Perfeito. E o que você trouxe hoje, que não tinha sido publicado ainda, né? Saiu recente. Todos esses livros são gratuitos, podem baixar gratuitamente da Biblioteca Digital, da Câmara dos Deputados. O último que saiu, que é o de Dom Pedro, entre o voluntarismo e o constitucionalismo, que é uma tensão, né, que você apresenta entre essa figura fogosa, digamos assim, do Dom Pedro, e um horizonte até intelectual, né? A gente falava do Filangieri, toda essa noção que ele é preparado também para pensar numa monarquia constitucional, em contraste com a própria persona dele, com a figura, com o temperamento. Há um mito da ignorância do Pedro, que o Pedro seria um ignorante e uma pessoa pouco letrada. Agora eu me pergunto, uma criança com 9 anos de idade que lê Eneida no original, em latim, é uma pessoa tão pouco letrada assim?
Uma pessoa que consegue tocar praticamente todos os instrumentos de uma orquestra e compor obras que, bem ou mal, são tocadas em Paris por Rossini, e que o Rossini depois convida a ele mesmo a reger a orquestra. Ele era uma pessoa tão pouco letrada assim. O próprio Pedro dizia que ele era ignorante. Ele se autodepreciava. Ele dizia muitas vezes que ele e o irmão, o Mano Miguel, seriam os últimos ignorantes da família. Mas é uma ignorância que não é tão ruim. Eu acho que ele usava um pouco a tática do pai de se desprezar para que os outros fossem menos... conseguir vencer mais os outros sem problema. O menosprezassem. E ele também tinha leituras jurídicas. Ele tinha, pelas cartas, pelos interesses, ele não tinha uma sistematização. O estudo dele era um estudo voluntarioso, ele era um garoto, ele é primeiro hiperativo. Os escritos, todo mundo dizia, que quem o conheceu sabe que ele era uma pessoa de atividades constantes, ele não parava, nunca parou. Então, essas atividades, e ele passou, de certo momento, ele passou a estudar o que ele queria. Então, ele estudava o que ele achava, lhe apetecia, na medida que lhe apetecia. Mas ele estudou. Então, há textos que falam-se muito da influência de Benjamin Constant. Benjamin Constant, o constitucionalista francês, o que vai criar a restauração, a ordem jurídica da restauração dos Bourbons em França, vai ser um jurista que ele vai ler no curso de Direito Político. E o Benjamin Constant cita muito um italiano, Gaetano Filangieri, um italiano do século XVIII, que viveu muito pouco tempo, viveu 35 anos só, mas escreveu uma obra que foi marco na época, no final do século XVIII, de uma reforma da ciência do direito, em que ele vai fazendo ele queria fazer 7 a 8 volumes, ele só publica 5, morre antes, no qual ele vai falando cada uma das ciências do direito, como elas devem ser reformadas dentro de um espírito liberal. E que todos esses conceitos que eu falei, civilizatórios, que nós hoje consideramos óbvios. E esses livros, o Pedro foi um sucesso editorial na época, hoje é desconhecido, mas o Pedro chegou a ler. E ali está a fundamentação de toda a reforma legislativa que o Pedro faz no seu período inicial. E depois, em Portugal, quando ele vai para restaurar o trono da sua filha, ele faz também toda uma alavanche de publicação de decretos lusitanos que vão mudar para sempre a legislação de Portugal, sempre num conceitos liberais, conceito de liberdade individual. Então, o Filangieri é uma personalidade importante no conceito dele do constitucionalismo. E o voluntarismo é um defeito pessoal dele. Ele nunca aceitou que alguém o contradissesse. Então, um conceito de separação de poderes pressupõe que você tem limites. E ele, pessoalmente, aceitava como algo intelectual, mas não na prática. Na prática, se chegasse alguém e não aceitasse, ele perdia as estribeiras. Isso aí, inclusive, do espaldadas. Ele pegava o jornalista, como eu falei dos jornalistas, teve jornalista lá que recebeu algumas surras públicas, da qual consta que ele teria participado dessas. Então, ele era um homem de voluntarismo muito à flor da pele. Só uma coisa interessante também, antes de você passar para a gente fechar, essa questão da brasilidade dele, né? A gente até fez uma conversa antes sobre história contrafactual, né? Se tivesse vivido mais, se houvesse alguma ocasião de voltar ao Brasil, e você menciona que isso até chegou a ser cogitado, ele chegou até a mencionar isso, né? O Pedro, uma coisa interessante é que ele mantém uma correspondência muito grande com o Pedro II, com o filho que ele deixou aqui. Ele procura manter com os filhos deixados. Uma das características principais de Dom Pedro era o amor a seus filhos, quaisquer que fosse. Então, todos os filhos que ele sabia que ele tinha, ele se preocupava com os destinos dele. Então, ele manteve essa correspondência, no qual ele sempre se declara brasileiro. Mesmo lá em Portugal, tendo abdicado, não sei o que, ele sempre realça o aspecto que ele é brasileiro também. E isso tem um certo momento do cerco, lá na Guerra Civil Portuguesa, em que ele está cercado no porto e surge uma possibilidade de desviar parte da tropa para abrir um segundo fronte. Porque chega-se à conclusão que todo o exército de Dom Miguel estava ali, cerca da cidade, e o resto estava desguarnecido. Então, se fosse solto um pedaço da tropa e entrasse no outro fronte, talvez a sorte da guerra virasse. Realmente aconteceu isso. Mas era uma decisão crucial, porque você ia enfraquecer o porto. Ao enfraquecer, você podia ser tomado, simplesmente, e perder a guerra ali. Então, nesse meio, quando chegou nesse impasse, o Dom Pedro diz, esse é um assunto puramente do futuro de Portugal, por isso eu me retiro.
Então, ele estava lá defendendo os interesses da filha. Mas dessa decisão, vamos ou não vamos dividir, e dividir ia chegar aonde? Então, ele simplesmente sai da sala, ele fala, esse é um assunto tipicamente português. Porque o futuro de Portugal está aqui nessa... Ou seja, ele saindo, ele está dizendo, eu sou brasileiro. Eu não sou português, eu estou aqui brigando, mas eu estou por causa da minha filha, mas não porque eu seja... Então, é uma coisa muito modo dos sentimentos dele. Ele sempre se sentiu brasileiro mesmo. E então, é isso. Figura central. Muito pontualmente, só para poder falar a respeito dessa ambiguidade, esse aparente paradoxo da vida de Pedro, de ter sido alguém que foi levado ao processo que culminou na independência do Brasil e na instituição do novo Estado a partir de uma revolução constitucionalista em Portugal, mas ele que volta para Portugal a título de salvar o trono da filha e lega aos portugueses uma Constituição liberal. Porque ele era, intelectualmente falando, liberal. Ele tinha algumas convicções, ele era um homem do avançado do seu tempo. Inclusive, eu começo, tem um texto do Benjamin Constant. Benjamin Constant, ele ainda no Brasil, ele recebe uma carta do Benjamin convidando-o para voltar para a Europa para salvar as bandeiras do liberalismo. Convidando o próprio Dom Pedro. Convidando Dom Pedro, falando que Dom Pedro, porque o Dom Pedro ele era um príncipe legítimo, com todas as necessidades sanguíneas, digamos assim, hereditárias, mas ele é conhecido como de suas convicções liberais. Sim, e elogiado como liberal. Então ele seria aquele porta-estandarte do Partido Liberal de todas as monarquias. Então o Benjamin Constant escreve uma carta pedindo que ele volte para a Europa para conduzir em um momento em que o liberalismo estava caindo, numa restauração completa, então o Benjamin chega a convidá-lo. E uma coisa que eu tinha esquecido da outra vez, quando ele estava no Porto, ele recebe uma delegação, sim, uma delegação comandada pelo Antônio Carlos, o Andrada, convidando-o para voltar para o Brasil. Ele responde de que está no meio de uma guerra civil, ele está comandando, é o comandante-chefe das tropas da filha, não pode deixar aqui em Portugal de jeito nenhum naquela. Mas passada a guerra, caso esse convite fosse reiterado e pelas cortes, não só, mas também pelos municípios brasileiros, e uma ideia interessante que ele vê como representação do povo brasileiro são as câmaras municipais. Por isso que, inclusive, naquela passagem da pesquisadora que fala das câmaras, as câmaras eram invocadas periodicamente como sendo a representação do povo. Se houvesse, ele aceitaria voltar, sim, mas como regente. O atual imperador era o Pedro II, e ele não ia tirar o trono do Pedro II. Como regente, ele poderia voltar. Excelente, excelente. Bom, passo agora para o Elton fechar, agradecendo mais uma vez. Zé Teodoro, muito obrigado pela gentileza. Peço desculpa por ter cansado tanto vocês, falando tanto. Imagina, obrigado e parabéns também pelo trabalho, parabéns por expressar, apresentar isso aqui para nós. E fechando essa 8ª jornada, então, obrigado e também agradeço a todos que estiveram se ocupando e desenvolvendo essa longa, jornada de pesquisadores, e esperamos que os trabalhos se desenvolvam e depois a gente possa publicar tudo isso, como é a nossa tarefa em relação às anteriores. Então, é isso. Muito obrigado, Luiz Ramiro. Agradecendo mais uma vez ao professor José Teodoro por sua excelente exposição, muito compreensiva a respeito dos momentos mais importantes do processo de formação do Brasil e, finalmente, chegando ao momento no qual nós encerramos a 8ª jornada de pesquisadores da Fundação Biblioteca Nacional. Foi uma grata satisfação ter recebido a todos aqui no espaço físico do Auditório Machado de Assis, na sede da instituição, mas também a todos que puderam acompanhar através do canal do YouTube da Fundação Biblioteca Nacional, e dizer que todas as conferências, todos os trabalhos que foram apresentados vão ficar disponíveis nesse mesmo espaço virtual para que possam ser reassistidos, curtidos, compartilhados, comentados. Enfim, a interação continua na redefinição de tempo e espaço aí, propiciada pela tecnologia de informação. É sempre muito gratificante poder receber tantas contribuições de tantas áreas do conhecimento diferentes dentro da missão institucional desta Fundação Biblioteca Nacional, de guardar, difundir e produzir conhecimento. Então, muitíssimo obrigado a todos, agradeço a coordenação de pesquisa, ao pesquisador Irineu aqui também presente, agradeço aos trabalhos técnicos do Centro de Difusão que tornaram
essa jornada possível, né? A todos os representantes dos demais centros aqui da Biblioteca Nacional, a audiência de modo geral, é sempre muito importante, né? Agradeço a Eli Dias, tá ali, coordenadora do nosso centro do CCSL, então, CPP, perdoe. Então, agradeço muito a todos por terem acompanhado aqui a jornada. Forte abraço a todos e até a próxima.